Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Então, dando continuidade aí ao tema depreciação, amortização e exaustão, né? Na aula de hoje, o professor vai fazer uma breve retrospectiva do que nós falamos na aula passada, né? A respeito dos métodos de controles de depreciação, amortização e exaustão. E a gente hoje... Desculpe. E a gente hoje vai dar continuidade, então, falando um pouco a respeito de a depreciação acelerada. Então, para que a gente comece a nossa videoaula de hoje, vamos então compartilhar a nossa apresentação. A apresentação está aqui, né? Então, só fazendo uma retrospectiva na nossa aula anterior, os métodos que são autorizados para fazer o acompanhamento e a contabilização da depreciação são três. O método linear, que seria o primeiro, o professor deu maior destaque, porque é um método que costumeiramente as empresas utilizam como uma forma de acompanhamento da vida útil do seu bem lá que está na contabilidade, lá no seu ativo imobilizado, né? Este método também ele é conhecido por método de cotas constantes. Também é possível se chamar da mesma forma ele, então, linear ou cotas constantes, né? Importante é que sempre a gente vai utilizar como referência, como parâmetro, a vida útil do bem, né? Só que a gente deve sempre se referenciar por aquela tabela que o professor falou nas aulas anteriores, né? Da qual a gente está autorizado pela Delegacia da Receita Federal para fazer o acompanhamento da depreciação. Muito bem. Basicamente, a gente vai dividir o valor das cotas, né? O valor do bem em cotas. O valor do bem a gente divide em cotas. Então, por exemplo, se um veículo ele deprecia em 5 anos, então a gente vai considerar que 5 anos vezes 12 meses vai dar 60 meses. Pega o valor do bem, deprecia, aliás, pega o valor do bem e divide ele por 60 cotas. Então, cada cota a gente vai fazer o lançamento contábil proporcional àquele mês que foi passado. Então, sempre no final do mês, a gente vai fazer o reconhecimento da depreciação, né? Aí nós temos aqui o nosso outro método, que é o método das taxas variáveis, né? Então, como o professor falou, novamente, o que a gente se referencia como uma base para cálculo seria a vida útil do bem, né? A gente vai dividir o denominador, né? Determinará o valor de cada cota de depreciação. Então, como que ele vai seguir, né? Por exemplo, nós temos lá o nosso bem que ele vai depreciar em 5 anos, né? Por exemplo, um veículo. Então, nós temos lá, somamos 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Se somar todos esses anos, vai dar 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 com 4, 10 e com 5, 15. Então, nós teremos 15 anos, né? O número 15 será o denominador da nossa fração, né? Aí a gente pega o valor do bem e divide pela soma dos anos, que a gente vai considerar aqui como vida útil. Outro método que a gente tem é o método das unidades produzidas, né? Então, o ponto-chave desse método é um método onde a gente utiliza como referência sempre o volume que aquela máquina ou o volume que aquele bem ele vai produzir, né? Aonde é que a gente vai encontrar
este dado. Costumeiramente é no manual da máquina, consta lá a quantidade de unidades que essa máquina ela está programada ou ela foi elaborada para aquela quantidade de volume de itens que ela vai produzir, né? Um outro ponto também que a gente pode encontrar esse dado é na hora que a pessoa vai fazer a entrega técnica da máquina. Quando o profissional ele for fazer a entrega técnica do bem, costumeiramente ele também comenta a respeito de qual é a capacidade que essa máquina vai produzir em unidades. Então, qual que é a metodologia, né? A gente considera que esta máquina ela tem uma quantidade, né? No exemplo que o professor colocou aqui, então nós temos lá que a nossa máquina ela vai produzir até 1.000 unidades, né? Bom, 1.000 unidades. Se no primeiro mês ela pode produzir 1.000 unidades, se no primeiro mês ela tenha obtido uma produção de 780 peças, unidades produzidas, então a gente já tem uma condição ali de que 1.000 unidades seria 100%. Depois, 780 unidades seria o que ela produziu, o que a gente chegaria aí a uma taxa de depreciação de 7,8%, né? Este método aqui não é um método muito eficaz, né? Por que o professor diz isso? Porque em alguns momentos a máquina, por algum motivo, ela vai ficar em manutenção. Nesse período em que ela estiver em manutenção, ela não está em processo produtivo. Então, ela não vai reconhecer a quantidade de depreciação que vai ser aplicada sobre esta máquina. Então, naquele mês, ele não vai passar por um processo de depreciação, porque contabilmente isso não seria muito correto a gente observar, porque a depreciação ela atinge diretamente as contas de custo, se for um bem direcionado à área industrial ou área produtiva, e ela atinge diretamente as contas de despesa, se for um bem da área administrativa. Nesse contexto, então, a gente vai distorcer o resultado que a empresa vai aplicar naquele mês. Então, é um método que o professor, assim, não recomendaria as empresas a utilizarem. O método mais comum é o linear. Muito bem. Agora, então, dando sequência, a gente vai entrar basicamente no tema de hoje, né? Antes de entrar no tema, o professor gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. É possível, por exemplo, que uma determinada máquina ela foi adquirida pela empresa e por alguma contingência comercial ela tenha que produzir durante o segundo turno e em algumas ocasiões até o terceiro turno para cumprir um pedido da área comercial, né? Em alguns momentos, até por uma condição mercadológica, as empresas utilizam muito essa condição. Então, elas aumentam a produção para tentar, naqueles meses que está tendo boas vendas ou que o valor do produto ele atinge um patamar bem significativo, então vamos produzir, vamos disponibilizar esse material para venda. Um outro ponto também que o professor gostaria de trazer aqui como um exemplo é assim, uma empresa que ela trabalha no campo de transportes, né? Então, essa empresa, por exemplo, ela transita com o veículo durante um período, né, de 8 horas com um trabalhador, 8,8 horas ou 8 horas de trabalho, dependendo da quantidade de horários de hora semanal que ele tenha que cumprir.
Então, um profissional ele fica disponível para trabalhar com aquele equipamento, com aquele caminhão durante um período. Mas só que a empresa ela quer disponibilizar mais horas. Para quê? Para que o veículo acabe produzindo mais, transportando mais material para que ela consiga rentabilizar melhor. Muito bem, nesse momento, entra num outro turno, um outro profissional e a máquina continua em processo de trabalho, né? O caminhão continua trabalhando. Nessa condição, a gente diz que está havendo um aceleramento no processo de depreciação, ou seja, se ele teria um período de vida útil, trabalhando segundo turno, em algumas ocasiões até terceiro turno, essa máquina ela terá um processo de depreciação, ou seja, o tempo e a utilização fazem com que ela vá perdendo a condição produtiva dela, né? Para esta situação, a gente vai dizer então que essa máquina vai passar por um processo de depreciação acelerada, né? Um outro exemplo que o professor gostaria de ilustrar aqui também na nossa aula de hoje é, por exemplo, o trator, né? Quando o trator ele está em processo produtivo, ou seja, ou ele está direcionado ao plantio, ou ele está direcionado à colheita, nesse momento a gente observa muito que esta máquina ela fica muito tempo trabalhando. Aí tem um, dois, às vezes até três profissionais trabalhando para que a máquina aproveite o clima, ou seja, aproveite o momento propício para plantar e vamos plantar. Essa máquina ela vai então neste momento passar por um processo de depreciação acelerada. Contudo, daí passou esse período de colheita, passou esse período de plantação, o trator praticamente ele volta a ficar num estado de hibernação, então ele já não fica mais com a sua depreciação tão acelerada assim. Então, naqueles momentos, para aquela produção, a gente pode, por decisão da administração, por decisão, por um laudo técnico de um engenheiro, a gente pode acelerar a depreciação. E nesses meses em que não está sendo utilizado na sua potencialidade o trator, a gente pode não aplicar depreciação sobre ele, né? Mas que o professor alerta que para que a gente consiga fazer a depreciação acelerada, tem que ter um laudo técnico, tem que ter um documento que suporte aquela decisão da administração, né? Também é possível, o professor já viu isso acontecer, em alguns casos em que a própria administração do agronegócio, né, da empresa rural, eles consideram que se usar um método linear, ou seja, todo mês a gente faz o reconhecimento contábil da depreciação, seria um método mais prudente, seria um método mais correto para a empresa rural. Então, logicamente que nós vamos utilizar esse método e daí a gente despreza a depreciação acelerada, ou seja, todo mês, independentemente da sua produção, sim ou não, ou independente da sua produção acelerada, sim ou não, a gente sempre vai usar o método linear e mensalmente a gente vai fazer a depreciação desse veículo, a depreciação desse trator, de forma que o impacto no resultado ele ocorra de uma forma linear e mensal em todos os períodos do mês, do ano, né? Não será admitido, quer dizer, a gente não pode utilizar a depreciação acelerada. Por exemplo, para terrenos
né? Terreno não deprecia, terreno que é a parte imóvel do empreendimento, ele não passa por processo de depreciação, né? Prédios, construções não alugados em que não utilizados por pessoa jurídica na produção dos seus rendimentos, também ele não pode ser utilizado a depreciação, ou que são bens destinados à revenda, também não pode ser usado depreciação acelerada. Bens que normalmente aumentam no valor, como obra de arte, também a gente não pode utilizar a depreciação acelerada. E bens para os quais sejam registrados como exaustão, né? Ou seja, exaustão nós vamos aplicar em mina. Então, a gente não pode, por exemplo, assim, utilizar uma exaustão acelerada. Então, a gente vai ter que ter cotas e utilizar essas cotas durante o período de extração dessa mina, né? É importante a gente observar também que, quando a gente fala em depreciação, e principalmente depreciação acelerada, a gente pode ser creditado de crédito tributário, né, que nós falamos há pouco aí no nosso tema anterior, que a parte tributária ela reflete bastante na condição econômica das empresas, então é importante que a gente coloque foco nisso e a gente consegue também gerar um certo benefício tributário para a empresa, ela gera um crédito de PIS e COFINS. Agora, para que isso seja possível, a empresa ela tem que ser enquadrada como lucro real, ou seja, ela tem que apresentar os seus resultados fechados e auditados todo mês e recolhidos os encargos, os impostos sobre a parte tributária da empresa, né? Então, seguindo agora aqui com a nossa apresentação, a depreciação acelerada, como que a gente vai calcular? Qual é o método que a gente deve calcular, né? Observe que se a máquina, ou o trator, ou o caminhão, ou o bem que a gente for utilizar aqui como referência do nosso estudo, ele trabalhar num período de 8 horas de operação, então ele vai ter uma carga de depreciação de 1 cota, ou seja, ele não vai ser assim, não vai passar por um processo de reforço da depreciação, né? Agora, se ele trabalhar com 2 turnos, vocês vejam que ele já dobra em 50% a taxa de depreciação. Então, a base que nós vamos utilizar não é mais 1, passa a ser 1,5, ou seja, aumenta aumenta em 50% a depreciação desse bem. Ou seja, este 50% a gente vai ter que observar que vai impactar diretamente no custo da empresa. Então, antes de você tomar uma decisão, se a gente deve sim acelerar a depreciação ou não, é importante a gente fazer os cálculos e levar para a administração para que a gente tenha mais certeza no momento da depreciação. Agora, vejam como isso é importante, a gente saber desse tema aqui. Por exemplo, se a empresa trabalhar com 3 turnos, veja que a taxa ela já vai dobrar de 1 para 1 turno para 2%, ou seja, 100% a taxa de depreciação, ela aumenta, ou seja, haverá um impacto dobrado quando a gente utiliza a taxa de depreciação acelerada. Então, é bastante importante a gente observar esse ponto, porque todos esses lançamentos contábeis de depreciação, eles impactam no custo e na despesa da empresa. Se ele dobrar, logicamente que vai
impactar diretamente, vai trazer o resultado mais para baixo da empresa, né? Trazer o resultado da empresa mais para baixo, né? O professor, ele utiliza aqui, gosta de salientar de que, assim, sempre é bom que a gente tenha um documento que suporte um lançamento contábil. Por quê? Porque no caso de um processo de auditoria, ou no caso de um questionamento por parte da administração, ou no caso de alguma pergunta realizada pelo Conselho Fiscal, a gente tem que ter uma certa independência mas por que você fez essa situação? Porque eu utilizei este método e está embasado, a nossa decisão está embasado nesse laudo técnico aqui. Então, assim, nem sempre vai ser necessário que as pessoas perguntem, mas sempre que perguntado ou questionado a controladoria, a parte contábil da empresa, ela tenha um documento que ela consiga apresentar como uma referência de qual foi o fundamento daquela decisão. Vai ser um laudo técnico também. E até para algumas situações, por exemplo, durante um processo de auditoria por parte da Delegacia da Receita Federal. Se o contador for questionado, profissional da área contábil for questionado sobre essas condições, ele vai apresentar o documento e vai suportar o porquê da decisão dele, né? Sempre observando que nós, como profissionais que estamos ligados diretamente à área de administração, à área de gestão da empresa, a gente sempre tem que ter um certo zelo com a nossa profissão. Então, sempre que a gente for recomendar uma situação ou sugerir uma situação ou até decidir uma situação, sempre é muito prudente, é muito cauteloso que a gente tenha um documento que suporte aquela decisão. Para essa aula de hoje, era isso que o professor tem para apresentar. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.